emocional, né? Por falar nisso, de coisas emocionais, a gente queria, nesse primeiro episódio, debater com as nossas convidadas quais assuntos que vocês acham que a gente pode trazer para o nosso pod. Eu trouxe aqui, ó minha bagunça aqui. Ó, vou dar uma folha para cada uma. E a gente vai anotar sugestões de temas para os nossos próximos episódios. Inclusive, quem estiver assistindo aí, pode colocar aqui embaixo nos comentários suas sugestões de temas, sugestões de pessoas que a gente possa entrevistar. A gente está sempre em busca aí de assuntos voltados para nós, mulheres. Opa, isso é importante. Essa é a proposta do nosso podcast, do jeito dela? Essa é a proposta do jeito dela. A gente falar sobre assuntos do nosso universo feminino. Então, vamos lá, amigas. Vamos pensar em assuntos aqui. Vamos falar sobre procurar assuntos que permeiam a nossa realidade, que foram, de repente, conflitos nas nossas vidas. Desafios. Isso. Temas polêmicos. Então, eu vou falar de um que eu acho que você deve ter, você que também foi muito da iniciativa privada, e é ainda, né? Deve ter vivido bastante a questão do preconceito com as mulheres. No ambiente corporativo. E ambiente corporativo, porque eu também fui do ambiente imobiliário. Né? É bastante masculino. Muito demais. Masculino. Demais. E eu, da tecnologia, imagina, Nossa, da TI, principalmente. Bastante. Então, a gente sabe o que é ser mulher, a força que a gente tem que fazer a mais, e as vantagens e desvantagens de ser também, aí, gente, a humildade vai ficar um pouquinho do lado, mas ser uma mulher bonita no ambiente machista corporativista. Justamente. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Os desafios da mulher no mundo corporativo. Porque muita gente fala assim, mas a mulher só tem vantagens. Não, gente. Não é assim não. Não. A gente tem muito isso aí, né? A gente tem que abordar bastante esse tema, porque quem está de fora, quem não passa pelo que a gente passa, acha que só vê as vantagens, né? Justamente. Eu não vou falar mais, senão a gente acaba desenvolvendo o tema. E você, Nina, sua sugestão? Bom, o que eu estou pensando, assim, quando você falou a primeira coisa, foi escolhas, expectativas. Eu acho que a gente tem uma dificuldade em realmente escolher o nosso caminho, que a gente tem uma expectativa da mulher que a gente vai ter que trabalhar, casar, ter filhos, cuidar da casa. E... Tá, mas e aí? Você quer isso? Então, a gente pode colocar assim como o caminho que a sociedade espera versus o que a mulher quer. As escolhas. Será que a gente é livre para ter escolhas? Para escolher, simplesmente escolher o que você até que quiser ponto escolher. Nós somos livres até que ponto a sua roupa, a sua viagem, você realmente... Sua roupa, eu acho que é uma coisa que a gente tem ali o tempo todo. Como mulher, como sociedade, todo mundo tem algumas regras, né, para seguir, sociais, que é natural. Mas como mulher, a gente tem muitas regras que são dadas às mulheres. Né? Verdade. Então, a gente colocaria como até que ponto nós somos livres para fazermos nossas escolhas, né? Então, escolhas. Enquanto mulheres. Enquanto mulheres, perfeito. Esse é um desafio grande. Expectativa que esperam da gente. Das pequenas e das grandes. Desde a roupa até um filho, um casamento, não, se você vai colocar uma carreira. Você vai colocar uma roupa e tem que tomar cuidado de não estar justa demais. Tem que colocar... Dependendo do lugar onde não você pode vai, ser, não pode estar pesada demais. Porque a gente tem que tomar cuidado o tempo todo de como a gente vai ser interpretado. E, claro, eu trabalho com marketing pessoal e sei o quanto a imagem interfere no ambiente e na resposta que o ambiente tem para a gente. Então, é importante, claro que é importante, mas até que ponto isso é justo? Porque, na verdade, se a gente tenta se rebelar e falar não vai ser do meu jeito, a gente paga um preço muito alto por isso. Acho que é um tema muito bom. Bom, excelente. Você, Carol? Eu acho que a gente poderia falar de futuro. E aí eu digo de futuro, o que a gente tem de expectativa para nós mesmos, né? Talvez até para as convidadas.
falarem do futuro, o que elas têm expectativas para elas. E aí eu digo do futuro uma situação em que permeia tudo que as mulheres podem fazer, tanto de carreiras, que podem ser no futuro desempenhadas por mulheres. Há agora, atualmente, inclusive no Brasil, uma mudança numa carreira que é uma carreira mais bem vista no Brasil, em que se tem mais mulheres médicas do que homens. Então, tudo isso vai fazer muita diferença daqui para frente. Nós somos 53% da população. Então, acho que tudo isso vai fazer uma diferença para a gente no futuro mesmo. Assim. Então, e aí o futuro de carreira... Qual o nosso papel no futuro. O que a gente quer? Bem... Assim, a primeira consequência de ter 53% mais mulher é que a gente tem poucos homens. Cada vez menos a gente tem Eu acho que homens. isso é um tema importante para se falar. Esse é um tema polêmico. Esse é um tema muito importante. Então, onde a gente quer, qual posicionamento a gente quer no futuro, né? Exatamente. No futuro da mulher. Eu acho que a gente pode abordar também mudanças de carreira, né? Eu posso dar aula sobre isso. Essa daí. Mudanças de carreira na vida da mulher. Eu acho que isso engloba um pouco do que a Nina falou também, né? Da gente ser livre para escolher. Mas até que ponto a gente pode se permitir fazer mudanças que nos façam felizes e que as pessoas ao nosso redor aceitem e entendam. Porque, assim, um homem mudar de carreira parece que é uma coisa normal. Mas quando uma mulher faz isso, parece que é algo tão disruptivo, que é algo tão... Nossa, você já tem tal idade, você vai mudar de carreira agora, vai começar do zero. Mas, né? Então, tem tantas críticas que a mulher, ela acaba preferindo ficar infeliz no que ela faz do que indo em busca de uma mudança de carreira. Eu acho que também existe uma insegurança profissional maior entre as mulheres do que entre os homens. Porque os homens são, desde criança, muito encorajados. E as mulheres não. Talvez até estão mais protegidas, né? Enquanto crianças. Então, os homens sempre são mais incentivados a arriscar, para ser destemidos, né? Para irem atrás daquilo que serem eles fazem competitivos. As mulheres não são incentivadas na infância a serem competitivas. Eu acho que elas são incentivadas a serem competitivas com as próprias mulheres. E eu creio que aí agora eu tenho uma noção que isso tem mudado, né? Assim, principalmente eu tenho visto as mulheres se abraçando mais, sendo mais colegas e mais amigas umas das outras. E aí a gente tem visto isso em vários reflexos, né, da sociedade. Claro que ainda há muita competição, principalmente quando se trata de relacionamento. Mulheres, né? Eu acho que essa questão da competição ela tem uma outra natureza também, que é o fato de nós sermos mulheres em uma sociedade machista, onde as mulheres são machistas. Sim. Porque nós somos criadas nesse meio, então nós somos fruto desse meio. Então, assim, você acha que nós mulheres aqui que estamos nessa mesa não temos algo de machismo? Sim, com certeza. Até para julgar outras mulheres. De repente, às vezes, você tem que se policiar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo? Olha só meu pensamento. Meu pensamento está sendo machista. Exato. Porque eu não quero ser julgada, mas, às vezes, sem querer, você julga uma pessoa. Exatamente. Mais do que competição é julgamento. Quando você tenta mudar de carreira, você é taxada de bipolar, de instável, de volátil. Tipo assim, tá vendo? Você não decide o que você quer, não decide nem sua roupa. Então, você é mais julgada. Não tem apoio, né? Fala, tá vendo? Você é volátil, instável, bipolar. Por isso que não deu certo, porque você não sabe o que quer. Você não se esforçou de verdade, você não foi até o fim, você tinha que tentar mais. Mas vocês acham que isso é no âmbito feminino? Não é? Você acha que isso não é... Eu sinto muito mais no feminino. Eu acho que o homem, ele tem uma liberdade muito maior de se reinventar, de começar do zero. Falar, não, agora eu estou fazendo outra coisa. Todo mundo, nossa, parabéns, você é demais, você está evoluindo. Você está tentando... Acho que não julgam tanto o homem como bipolar ou instável. O homem não tem esse... Não, na verdade, eu costumo falar que no mundo corporativo, e isso entra nos temas que a gente estava falando, o homem fala alto, bate na mesa, bate a porta. Tá tudo bem. Ele é um cara mais viril. Viril. Se for com a gente, tá de Se for com a gente, sempre vão desconsiderar. Vão falar, tá de TPM, mulher histérica, dramática e bipolar. Freud estava histérica. Tá de TPM, né? Tá de TPM. Dirige mal, né?
Outra coisa que a gente pode falar também é sobre a violência contra a mulher. Tem crescido bastante, né? Infelizmente, aí, nos últimos tempos. Então, como a gente pode fazer para prevenir isso? E a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não é apenas a física, né? A gente tem a violência psicológica, tem violência financeira, tem outros, mais 2 tipos de financeira patrimonial. Financeira patrimonial. E eu acho que o mais legal de falar sobre isso é falar sobre até que ponto nós, mulheres, por termos sido criadas de uma forma, nos sentimos mais inseguras, né? Até que ponto a gente não tolera o intolerável. Porque onde tem um abusador, tem uma pessoa que até um certo ponto se permitiu, né? Permitiu. Mas não se permite porque ela deliberadamente permitiu. Ela se permitiu porque, às vezes, ela não consegue, ela não tem estrutura emocional para não permitir. Eu acho que mais que isso, acho que você não percebe quando que virou tóxico. Você vai indo, é só isso, é só isso, só isso, é só isso. Aí, de repente, é um monte de isso. Eu acho que você demora a perceber esse limite. E tem muitas coisas que te amarram. Verdade. E a mulher sempre fala assim, mas ele é tão, cara, ele é o melhor, ele é como se fosse o pai do meu filho. Então, ele é excelente. Tem sempre as justificativas. Ele tem coisas maravilhosas, que é justamente aquilo que ele faz para garantir que você não vai largar ele. Mas verdade seja dita, né? Todos temos qualidades e defeitos, né? Quando os defeitos sobrepõem. O que você está falando? Chilena incrível. E chilena? Hoje é stand-up, né? Eu falei que não era pode. Já virou stand-up. Vocês denominaram errado. Outro assunto também que eu achei até interessante no podcast de um outro colega meu que eu assisti, que é sobre 2 mães tendo filhos, que é a maternidade lésbica. Esse é um tema, acho que é bastante recente, bastante polêmico, bastante não desenvolvido, né? Então, a gente pode trabalhar essa questão aí de mulheres casais, eu não sei nem qual a nomenclatura que se chama, se é homoafetivo, de mulheres que topam, que fazem a empreitada de ter um filho. Acho que isso é um tema muito disruptivo, assim, que a gente pode conversar. E deve ter vários desafios, considerando que a gente aprendeu desde sempre que existe um papel do ser masculino, né? Na família. Na família, justamente, que é aquele protetor, que tem um papel diferente da mãe. Considerar que 2 mulheres que resolvem criar um filho, elas são 2 mães, e não um pai e uma mãe. Na verdade, eu estou falando como leiga. Justamente. Isso que é interessante a gente abordar isso nos podcasts. Até né? Porque se vai ser esclarecedor para mim, vai ser para muita gente também, certamente. Com certeza. Com certeza. Perfeito. Aqui a gente está para falar sobre temas brainstorm. que a gente... brainstorm sobre temas que a gente não tem ideia. Assim, temas leigos mesmo, para a gente aprender ao longo dos episódios. Né? A gente vai... Eu acho que também a gente pode falar sobre um assunto que às vezes é do universo feminino, mas que é sobre casal. Tipo, novos modelos de relacionamento. Tipo, de mulheres. Colocar aqui, né? Modelos considerando que nós somos 53% dessa população, e vamos considerar que a outra parte também já está comprometida, inclusive, né? Alguns são casados e alguns não estão interessados. Então, vai reduzindo, né? Então, vou te dizer que esse percentual do lado de lá está um pouco reduzido. Então, eu imagino que a sociedade ela vai se adaptando, né? Para poder atender às demandas, vamos colocar dessa forma. Novos formatos. Não, e novos formatos até no sentido, assim, de casamento, união estável, morar em casas separadas. Né? Justamente. No momento que os homens já não estão tanto no papel de provedor, muitas vezes, né? Não estou dizendo que todos, mas que alguns nem querem fazer esse papel. Aí você pensa que, de repente, você tem 2 provedores. Cada um vai ser provedor da sua própria casa, mas querem sim ter um projeto de vida juntos. E isso se chama casamento. Mas que para muitas pessoas não vai ser nunca. Para muitas pessoas, se não for do jeito tradicional, não é casamento. Não é casamento, não é família. Por falar nisso, até traz outro tema à tona, que é a questão do congelamento de óvulos.
né, fertilidade feminina e o controle que a gente pode ter sobre isso, né? Então, o controle de ter um filho, de optar por ter um filho de forma tradicional, de optar por ter um filho de produção independente. Então, eu acho que isso é um tema interessante também, né? Optar por não ter filho. Optar por não ter filhos também, né? É difícil essa escolha, eu acho que Muito mais difícil, essa muito escolha. difícil. Essa escolha é difícil. as pessoas aceitarem. Muito difícil. A Eu sociedade acho cobra que- muito. Eu da acho que mais gente, né? difícil do que você decidir não ter filho é as pessoas aceitarem que você decidiu não ter filho. É. Não, então, por isso é que eu verdade. adotei logo um cachorro, que agora não tem mais problema. Não tem mais cobrança. Já acabou a Eu tô com pressão. uma filha nova. É muito lindo, inclusive a Nina, ela adota os cãezinhos dela. Tá recém-adotada de quantos dias, Nina? 49. Oh, meu Deus. Mas tem quantos dias que você adotou? 7 hoje. 7 Foi desde dias. que eu Ela passei. já está acostumando? Já? Já tô apaixonada. Ah, já pode falar isso de mães de pet, Mães de pé. né? Várias, muitas Pois é, eu amigas. já não tive filhos porque acabei dedicando bastante minha vida à questão profissional e também porque, vamos ser muito honestos, não encontrei o cenário que eu considerava ideal para ter uma família, para assim, cara, aqui é nesse ambiente que eu quero ter um filho, neste relacionamento que eu quero ter um filho. Então, não aconteceu e eu fiquei muito bem com isso. Mas aí, os pais envelhecem. E meu pai, que é 20 anos mais velho que minha mãe, tá bem velhinho, eu descobri que quando os pais envelhecem, a gente passa a ter filhos, tá, gente? Quem não, É verdade. quem não sabe, fica sabendo agora. Você decidiu não ter filho, mas você tem pai, você vai ter filho. Entendi. Essa é a nossa retribuição, né? Honrar pai, É, né? com certeza. Ele é um filhinho muito fofo. Queria também falar, a gente está falando de temas muito pesados. E pode ser uma coisa leve. A gente poderia Ótimo, falar sim. de experiência só. Eu acho que eu sempre tive uma coisa para mim, sempre falava o seguinte, que antes de morrer você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. E eu nunca achei essa lista massa. Aí eu sempre fui colocando outras coisas na minha lista. Então, assim, uma coisa que tinha na minha lista que eu fiz recentemente foi pular de asa delta lá da Pedra no Rio de Janeiro. Você é louco? Vai que vai ser a Legal, última hein? coisa que eu vou fazer numa das Eu também faço Aí, isso. aí eu andei de balão lá na Capadócia, também andou, né? Uau, na Capadócia ainda não foi. Então, aí eu acho que eu coloquei outras experiências que eu quero ter antes de... E eu ainda tenho uma lista de coisas que eu quero fazer antes de Experiência, morrer. você quer ter experiência. Experiências, Boa. que eu acho que a gente Outra fez coisa que esse pode tempo. ser leve também, eu acho que a gente Experiência. pode falar da parte estética, né? E aí Ah, trazer da as parte pessoas estética tem aqui. polêmica aí. Isso é leve, gente? Isso é leve? Eu pensei. É fútil, é fútil. Não, Enquanto a gente está preocupada aqui com a bochecha, o pescoço cai, e aí você vai com isso. a gente é pesado, É né? pesado. A gente pode falar sobre a desarmonização facial. É, a gente O mais pesado nisso, que eu acho, que eu sinto todos os dias, Cobrando. não, Não? é eu aceitar a idade que eu tenho, que eu me sinto tão jovem. Eu acho muito foda quando eu tenho que falar a minha idade. Eu me sinto muito jovem, acho muito difícil aceitar. Eu quero falar assim com uns 10 a menos. Mas são outros tempos. E quando você vai amiga, fazer, né? e Outra quando você vai geração. fazer Mas aniversário você que você está- nem se acostumou com 5 anos atrás. E você ainda fala a idade de... Não. Ainda mais a pandemia, né? A pandemia não contou, né? não contou. Às vezes eu me acho mais infantil do que os jovens, então é muito difícil me acostumar com a minha idade. Bacana.